Que a doce paz nós em suas bênçãos de luz e de muita paz. É sempre uma alegria estarmos nesta casa. Foi a minha primeira casa, quando cheguei aos 6 anos de idade. Não façam as contas, porque tem algumas décadas, né? Passou algumas décadas, mas é a minha casa de coração, que nos acolhe com muito carinho, com muito amor, com muita fraternidade. E aqui estamos para mais um trabalho com Jesus. Que Ele nos envolva em sua luz e que ao final possamos todos sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Estávamos outro dia pensando, como seria este mundo se não tivesse dores, se não tivesse dificuldades, se não tivesse as aflições? Como seria este mundo se todos os povos fossem unidos? Certamente seria um mundo mais feliz. Vocês concordam? Pois é. Mas quando Jesus disse: "No mundo tereis aflições", Ele estava nos alertando de que não teríamos apenas flores, porque até nas flores nós encontramos muitos espinhos. Então, ele estava a nos dizer que não seria nada fácil. Seria difícil. Mas ele conforta os nossos corações, nos pedindo: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como a nos dizer: olha, segue o meu exemplo. Vence o mundo íntimo das dificuldades, daqueles obstáculos que vós construirdes através das escolhas equivocadas que façais. Presta atenção. Agradece, tende bom ânimo diante de toda dificuldade, por mais difícil que seja, por mais doído. Lembra que eu venci o mundo. E tu podes vencer o mundo íntimo. Confia. E em outro momento, ele, trazendo as bem-aventuranças, disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Anunciou que o sofrimento, por mais inevitável que seja, ele não é para sempre. Nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhuma aflição, ela é para sempre. Mas ela pode ser consoladora quando bem compreendida. E assim nós lembramos do exemplo de Chico Xavier. Ao passar por momentos difíceis, um momento em que ele estava sendo acusado injustamente, ele ali com o coração apertado, angustiado, deprimido, ele pede a Emmanuel que vá a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e peça a ele um conselho. E assim Emmanuel, o seu mentor espiritual, o faz. E depois de algum tempo, Emmanuel retorna com um bilhete
para o Chico. E nesse bilhete dizia: isso também passa. Então, meus queridos, neste mundo de provas, de expiações, que nós estamos mergulhados, lembremos de Jesus. Lembremos do Chico. Lembremos do seu bilhete trazido por Maria. Isso também passa. No livro Fé, Amor, Fé, Paz e Amor, capítulo 13, na mensagem intitulada Em Tua Aflição, o Espírito Emmanuel, ele também faz um alerta aos nossos corações, dizendo: guarda cuidado nas horas de aflição, para que as tuas lágrimas de sofrimento não se convertam em óleo de egoísmo, incandescendo nas chamas do desespero a incendiar-te o caminho. Cuidemos nas horas de aflição, para não transformar o sofrimento que nos chega em óleo de egoísmo, ou seja, em limitar o nosso entendimento, em fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos, em tapar e enxergar apenas o nosso sofrimento. É quando eu digo: o meu sofrimento, o que eu estou passando, ninguém mais passa. O meu sofrimento é maior de todo mundo. Porque quando assim eu faço, eu estou trazendo o egoísmo, alimentando ele e dizendo que o meu sofrimento, a minha dor é maior do que o outro. E não percebo o sofrimento que o outro está passando. É o mesmo que não lembrar que Jesus, que nada tinha que expiar, nada tinha que reparar, o espírito mais puro que habitou neste planeta sofreu mais do que qualquer um de nós. Ele não tinha o que reparar. Ele veio porque Deus, o nosso Pai, o enviou para nos servir de guia e modelo, para a gente ter um direcionamento, seguir o exemplo dele e não de outros que estão nas mesmas condições de que nós. Então, cuidado, porque nós temos um passado complicado. Temos muito que reparar e por isso nós voltamos, por misericórdia divina, a este mundo de provas e de expiação. Então, quando a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro ali no capítulo 3, o Kardec, ele vai nos dizer, nos convidar a imaginar a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um lugar malsã. E ele diz que a Terra é tudo isso. E que ninguém adentra um hospital se não estiver doente. Ninguém vai para uma penitenciária se não tiver cometido um crime. Como ninguém sai do hospital se não estiver bem, se não estiver curado. Ninguém sai do lugar, dos lugares de erros, que não são lugares de prazeres, senão
passar pela corrigenda. Assim somos nós, ao retornarmos a esse mundo de provas e expiações. E Kardec deixa muito claro que nós só sairemos da Terra, ou seja, só deixaremos de retornar a ela quando estivermos curados das nossas enfermidades morais. É bastante trabalho. Então, ali também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, no item 3, justiça das aflições, que é o tema de nossa tarde de hoje, Kardec, nós vamos observar que ele apresenta várias perguntas, nos convidando a refletir, a pensar por que será que há tanta desigualdade? Por que será que uns nascem na miséria e outros não, outros estão ricos? Por que será que uma criancinha que nada fez, às vezes passa por um problema de saúde grave? Por que será que tem que retornar antes que os pais? Muitas vezes tão jovem. Para aqueles que têm o olhar para o mundo material, vai dizer: Deus não é justo. Deus não é justo. Mais uma vez que temos a certeza da existência de Deus, sabemos que tudo o que Ele faz é perfeito, porque Ele é infinitamente bom, justo, misericordioso e dá oportunidade a todos os seus filhos. Tudo o que Ele fez e faz é perfeito. Muitas vezes nós afirmamos sermos imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos. Mas temos que separar, entender como estamos colocando nós como espíritos imperfeitos. Porque nós fomos criados por Deus. Tudo que Ele fez e faz é perfeito. Significa dizer que nós somos perfeitos, porque nós somos a sua criação. Agora, nós nos tornamos imperfeitos porque não utilizamos bem o livre-arbítrio. Começamos a fazer escolhas equivocadas, distanciadas da lei do amor. E aí a gente começa a sofrer as consequências das nossas próprias ações. Há quem diga assim: eu tenho certeza de que a minha aflição, o meu sofrimento tem a ver com a minha existência passada. Porque, ainda diz assim, porque eu tenho a minha consciência tranquila de que nada fiz para merecer o que eu estou passando. E aí, nós somos convidados a ter a humildade para fazer o mergulho interior, buscar o autoconhecimento e sermos sinceros, de verdade, com o nosso juiz interno. Quem é o nosso juiz interno? A nossa consciência. Então, é preciso perguntar com sinceridade: as minhas atitudes nessa existência, ela está alinhada com as leis divinas? Eu trato o outro como eu gostaria de ser tratada?
Eu faço aos outros aquilo que eu gostaria que a mim fosse feito. O meu coração não carrega mágoa, ressentimento, tristeza, vaidade. Eu não carrego em meu coração o egoísmo, o orgulho. Eu já consigo ser uma pessoa tolerante, paciente. A lista é longa para a gente refletir. E se ao final dessas questões que a gente vai fazendo, a resposta for que realmente nós fazemos tudo certinho, de duas uma. Ou a gente é de outro planeta, ou a gente está aqui por missão, porque está no planeta errado. Caiu de paraquedas. Mas como nós sabemos que nós não caímos de paraquedas, que nós voltamos a este mundo, como diz Emmanuel no livro O Consolador, porque ainda somos rebeldes. Então significa dizer que devemos prestar atenção na existência do qual nós nos encontramos. Porque Emmanuel também vai dizer em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, que tem isso, que nós carregamos dentro de nós esse monstro devorador que é o egoísmo, o orgulho. Então, o passado, o espírita, aliás, ele costuma dizer assim, isso que eu estou passando é coisa do passado. É assim mesmo. E a gente percebe que nada faz, ou pouco faz, para sair da situação do qual se encontra. É coisa do passado. É assim mesmo, vai se arrastando, esperando o dia de retornar ao plano espiritual, achando que o saber o livra das suas obrigações. E a gente sabe que não é assim. Houve todo um planejamento para a gente estar aqui. Fomos matriculados nessa grande escola, neste planeta Terra, governado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Só que quando a gente renasce, a gente traz uma bagagem. E muitas vezes uma bagagem bem pesada. Mas aí, a gente às vezes parece que acha pouco. Vou arranjar ali uma outra bagagem, que não cabe mais nessa, vou arrumar outra. Aí a gente sofre. Foi Deus? Não. Foi nós mesmos. Nós somos os responsáveis pelas nossas próprias ações. E muitas vezes, por ficarmos presos a um mundo que oferece prazeres, dinheiro, poder, arrastamos conosco para o mundo dos espíritos esse apego exagerado a coisas, a pessoas, ao poder, ao dinheiro. Então nós lembramos da história do avô de André Luiz. André Luiz encontra o seu avô Cláudio nas trevas há mais de 40 anos, estava ali, agarrava a lama como se fosse ouro. Ele era tão apegado às coisas materiais que ele acreditava que aquela lama era ouro. E o que aconteceu? Bom, o bisavô de André Luiz era um fazendeiro.
E na sua adolescência ele teve uma filha chamada Ismênia. Ele se casa e a sua esposa acolhe Ismênia como filha do coração. Depois eles têm o Cláudio, o avô de André Luiz. Em dado momento, os pais adoecem. Uma febre muito forte e eles acabam desencarnando, ficando Cláudio e Ismênia. Pois bem, ele providencia para que ela não fique com nada, com nenhuma parte da herança. A herança seria toda dele. Tira tudo dela. E na véspera do seu casamento, ele expulsa ela de casa. Ela vai viver em uma outra casa, trabalhando como copeira. Passa por muitas humilhações. Conhece um jovem, se casa. Começa também com grande sofrimento. Tem algumas filhas, se eu não me engano, 5 ou 6 filhas. Passa por uma situação muito miserável. Desencarna. Um pouco tempo depois, ela reencarna como filha de uma delas, porque tinha um planejamento. Voltando ao plano espiritual, Cláudio, o avô de André Luiz, é recolhido, levado a tratamento. Ela, reencarnada, já jovem, é levada em desdobramento e é perguntado a ela se ela receberia aquele que, de certa forma, havia sido responsável pela sua desencarnação, pelo seu sofrimento. E ela diz que aceita, que o recebe como filho do coração. Então, Cláudio iria reencarnar para aprender a amar aquela que ele expulsou de casa. Ele iria aprender uma nova função. Vejam só, ela noiva de um pedreiro. E ele iria aprender a trabalhar também como pedreiro, para poder saber conviver, saber aproveitar, saber ser grato pelas coisas simples. Vejam como é a justiça de Deus. É uma justiça de amor. Não é lei de talião. Não é pagar com a mesma moeda. É a lei de amor, de misericórdia. Significa dizer que tudo que nós passamos nessa existência são consequências de nossas ações. Não somos vítimas de coisa alguma. Ah, mas fulano me fez muito mal. Fulano fez isso, fez aquilo, eu odeio. Isso é uma visão materialista. A visão, para quem já tem o contato com a doutrina espírita, é que se formos atrás de quem errou primeiro, a gente vai chegar lá em Adão e Eva e não vai descobrir. Então, o convite é para a existência presente. Por isso que Deus, o nosso Pai misericordioso, justo e bom, ele nos deu a bênção do esquecimento do passado, para que a gente volte a nossa atenção, nosso trabalho para o presente. Não é para a gente ficar botando na conta do passado. O passado
para ele ser resolvido, precisa de ações renovadoras no hoje. E como nós sabemos dos nossos erros do passado? As tendências que trazemos. Por isso, Kardec também vai nos lembrar, no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Qual é a melhor maneira da gente combater essas más tendências? Praticando o bem, fazendo o bem, desejando o bem, se esforçando para reformar os nossos sentimentos. Então, por que sofremos? Porque nos afastamos das leis divinas. Questão 614 de O Livro dos Espíritos. Nos diz os benfeitores que a lei natural, que é a lei divina, é a única e verdadeira felicidade do homem, porque indica o que ele deve fazer e deixar de fazer. E ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Ficando muito claro que quando eu volto as minhas atenções para os valores materiais, eu dela me afasto. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Eu fico naquela ansiedade, naquela angústia, naquela procura da felicidade, porque eu acredito que a felicidade é ter. Quando os Espíritos nos deixam claro na questão 922 de O Livro dos Espíritos, que a medida da felicidade para a vida material é a posse do necessário. Não é ter muito, é ter o necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. É a consciência de que eu estou me esforçando para fazer o melhor. É a consciência tranquila de que no dia de hoje eu estou me esforçando para ser melhor do que ontem. E que quando eu daqui sair, vou sair melhor do que quando aqui cheguei. É essa consciência. Então, as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as aflições, devemos encarar como instrumentos que educam o espírito, instrumentos pedagógicos para educar o espírito e fortalecer as virtudes, quebrando o orgulho. Então, o espírito, estando encarnado ou desencarnado, ele colhe aquilo que ele semeou. Não é punição divina, mas nos chega como oportunidade de compreender as consequências das nossas ações. Não é? Às vezes também é preciso ali um empurrãozinho. Às vezes a pessoa está ali naquela dificuldade. E aí, Deus permite que espíritos em melhores condições possam nos ajudar. Lembramos também do caso, já que falamos de André Luiz, vamos lembrar do caso da mãe de André Luiz. Ela não precisava reencarnar. O seu ex-marido estava ali nas trevas, já há algum tempo, preso ali naquela situação com as suas duas amantes, aquelas que foram amantes dele quando ele estava encarnado. E a mãe de André Luiz vai lá, ora por ele, incentiva ele, vai com outros benfeitores e nada. Então ela chega para André Luiz e disse: bom, meu filho, eu vim te avisar que eu vou reencarnar. A primeiro momento ele não gosta muito
da ideia. Mas ela diz: eu preciso ajudar o seu pai. Então, eu vou reencarnar. Vou receber o seu pai como novamente meu esposo. E vou receber como filhas do coração aquelas que foram amantes do seu pai. Olha que exemplo de renúncia, de abnegação, de consciência de que nós não somos um corpo, nós não somos, eu não sou, por exemplo, eu não sou Silmara, eu estou Silmara nessa existência. Eu fui uma outra pessoa, na próxima existência serei uma outra. Então, cada oportunidade que temos ao retornar a este mundo é uma oportunidade de renovar, né, de nos fortalecer através do esforço para sairmos daqui bem melhores. Então, Deus castiga? Claro que não. Deus, o nosso Pai, infinitamente bom e justo, Ele educa. Ele educa. Então, cada dor, ela é um convite à reflexão, é um convite ao crescimento espiritual. E por isso, a importância de aqui voltarmos nesta escola. Por que escola? Imaginemos que a escola que aqui nós conhecemos, nós não chegamos até a faculdade sem antes passar pelas séries. São fases, são etapas, até a gente chegar no segundo grau, na universidade, numa pós-graduação. São fases, ninguém pula as fases. Mas para passar de ano em cada série, o que é apresentado para nós? Trabalho. Estudo. Provas. Testes. Assim é a nossa experiência encarnatória. Nós somos convidados a estudar para ampliar o nosso entendimento, parar de ficar se queixando e colocando na conta dos outros aquilo que é de responsabilidade nossa. Quando uma prova nos chega e nos bate à porta, reconheçamos que é nossa. Não vamos dizer, você errou de endereço. Não conheço. Não sei, essa prova não é minha. Essa prova é do outro. Como diz o apóstolo Paulo no livro Paulo Estevão. Abracemos a cruz de cada dia. E lembremos de Jesus. Diante de toda e qualquer situação. Perguntemos, o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar? Como ele gostaria que nós agíssemos? E a resposta nós temos, porque ele já havia respondido. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, não desanimemos. Sejamos fortes. Peçamos em nossas orações coragem, disposição, vontade firme e sincera de sair daquela situação. E bom ânimo para aquele dia que se inicia. Porque, meus irmãos, não se enganem. Se a gente for fazer oração e pedindo, Deus, dá-me paciência, pode apostar. Vai vir um monte de teste. A gente vai acordar e aquele familiar
vai vir com aquele teste que a gente vai dizer assim: meu Deus do céu, fulano me tira a paciência. Tira coisa nenhuma, não se tira daquele que não a tem. A virtude é uma conquista, uma vez conquistada, ninguém tira. São valores que agregam ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Essa é a felicidade que todos nós somos convidados a buscar. A felicidade real. Do mesmo jeito, se a gente pedir, Senhor, dai-me tolerância, o que é que vai acontecer? A mesma coisa, vai vir um monte de testes. Então, é engraçado porque às vezes a gente não presta atenção. Como a gente está conversando com Deus, a gente está pedindo a solução pronta. Tudo prontinho, dai-me isso, toma virtude. Não é assim, é conquista. E por isso a gente está no mundo de provas e expiações. Por isso a gente está no mundo de aflições, para aprendermos a conviver com as dores, com as aflições, com as dificuldades, que vêm muitas vezes na figura de um filho complicado, difícil, que vem muitas vezes na figura de um patrão difícil, de uma pessoa, de algo, tudo são convites. Mas quando a gente apenas lê superficialmente e acha que o problema está no outro, é que a gente ainda não despertou para entender que, na realidade, nada que esteja fora de nós está errado. Tudo que está fora de nós está certo. O que está errado, que a gente vê como errado, está dentro de nós. É a percepção, é a maneira de enxergar as coisas que nos cercam. Por que que Paulo, aliás, quando era Saulo, não entendia aquele olhar sereno, aquela paz imensa que Estevão trazia em seu coração, em seu olhar? Porque ele não tinha conquistado a paz. Porque ele ainda não tinha entendido. Mas Estevão sabia que um dia ele, como todos, encontrariam essa paz, conquistando a paz. E foi o que aconteceu. Lá adiante, ao final do livro, quem não leu o livro Paulo e Estevão, por favor, leiam, releiam, estudem. É muito importante. Ao final, quando Paulo estava prestes a deixar o mundo físico, que o guarda chega para ele e traz a sentença de César e diz a ele: deveis saber que estás vivendo os últimos minutos de sua vida. E Paulo, ali com as mãos amarradas, trazia o seu olhar sereno, a sua paz. Uma paz que ele agora tinha entendido. Uma paz que ele tinha conquistado. E ele responde: os discípulos de Jesus não temem aqueles que só podem aniquilar o corpo. Ele entendia que está no mundo de aflições, ele está na oportunidade de compreender o outro através do conhecimento que fazemos de nós mesmos, buscando sempre consertar
corrigir, reformar, transformar os nossos corações. Que Jesus abençoe a cada um de vocês aqui presentes, encarnados e desencarnados. E tenhamos a certeza de que este planeta abençoado por Deus nosso Pai é um planeta de oportunidade. E que a justiça de Deus, o nosso Pai, é uma justiça que não pune, mas corrige. Muita paz para todos.